A morte tentou desafiar Jesus. E ele disse: eu fui morto, mas eu estou vivo. Em meio aos problemas, em meio às crises, em meio à morte, aquele que venceu a morte, ele venceu todas as coisas. Sabe o que a gente tem que fazer? Em meio à morte, em meio às crises, em meio a todos esses problemas que nós citamos, a gente tem que fazer o seguinte: pegar o exemplo de Jesus. Jesus venceu. Ele venceu até o último estágio da vida, que é a morte. O último estágio da vida é a morte. Se Jesus ele venceu a morte, então ali em Apocalipse, no capítulo 3, ele disse o seguinte: olha, eu sirvo de exemplo. Eu não venci a morte, não venci todos os sofrimentos. Então, se eu venci a morte, você também pode vencer. E não só a morte, você pode vencer a crise conjugal, você pode vencer. Mas qual é a maneira? A primeira maneira é essa daqui, ó, confiando nele. Não temer o momento de crise que você está enfrentando. Os problemas que têm vindo, que são muitos contra você. Você não pode temer, você não pode se acovardar, porque como Jesus venceu, você também é capaz de vencer. É verdade, você pode até ficar abalado. E na verdade, quem não fica abalada diante de uma situação de crise, mas o que você precisa entender é que você não pode desistir. Pode ficar abalado, pode ficar triste, pode chorar, pode fazer o seu período de luto pessoal, familiar. O que você não pode é desistir, porque nem mesmo a morte pode impedir você de viver. Depois da morte, você já não vive mais aqui, nesse momento, nessa esfera terrena em que nós vivemos. Mas você pode viver eternamente crendo em Jesus. Porque ele venceu a morte, nem a morte pôde parar Jesus Cristo. Quando ele morreu lá naquela cruz, naquele dia até os discípulos disseram: poxa, acabou tudo. Vamos voltar para as nossas tarefas, bem, nós éramos pescadores, vamos voltar a pescar. Daqui a pouco Jesus aparece de novo para eles, 3 dias depois, e diz: não acabou. Por que vocês estão parando? Por que vocês desistiram? Não acabou, a morte não pôde me segurar. Então hoje, nem a morte pode nos segurar quando cremos em Jesus Cristo. Então perceba isso, você pode até ficar abalado, abalada, você não pode desistir. Refaça a sua trajetória. A pessoa que você mais amava no mundo morreu, mas você ainda está vivo para essa vida. Você ainda vive. Então continue vivendo, refaça a sua história, comece algo novo, comece de novo, continue seguindo em frente. Na verdade, aquela pessoa tão amada sua, que morreu para essa vida, é isso que ela deseja de você, que você continue vivendo e aproveitando as oportunidades que você ainda tem. Isso. Jesus falou assim, ó, palavras dele, eu quero ler com você aqui, diz assim, ó: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quer dizer, nem a morte pôde vencer Jesus. Ele se identifica aqui. Ele diz: fui morto, mas revivi, estou vivo. Então ele serve de exemplo. Olha só, diz assim, ó: eu sei as tuas obras e tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, a perseguição, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Então Jesus está dizendo: não temas aquilo que você padecer, aquilo que você enfrentar. A primeira coisa, não se desespere. Não entre em pânico. Não adianta você começar a blasfemar, dizer por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu a morte do meu bebê? Por que Deus permitiu eu ser demitido? Por que Deus permitiu os meus sonhos se desabarem? Esse prejuízo gigantesco. Primeira coisa, antes de você receber tudo de volta, antes de tornar à tona para você tudo que você perdeu, essa é a palavra de Jesus. Ó, eu perdi até a vida, mas eu estou vivo, eu recebi de Deus de novo a vida.
Então, se eu recebi de Deus, Deus foi poderoso para me tirar daquela sepultura. Eu fiquei 3 dias, 3 noites sepultado ali com o corpo destruído. Eu perdi tudo. Mas o Deus El Shaddai, Ele me trouxe de novo. Eu estou vivo. E você tem que acreditar nisso. Jesus não entrou em pânico quando ele estava no momento de dor. Jesus não entrou em desespero quando ele estava lá na cruz cravado. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida. E em 3 dias, Deus trouxe de novo. Então a primeira coisa que você precisa é acreditar e não temer diante dessa crise. Acreditar que o sol vai brilhar de novo, que a noite está passando e o dia está chegando. Então, pastora Wanda, não podemos temer diante das crises que nos advêm. Não temer pensando que esse é o fim. Não temas a morte diante dessa situação. Não. Jesus, ele depois de morto, recuperou ainda mais do que ele já tinha em vida aqui na terra. Ele recuperou a posição dele junto de Deus. Ele recuperou todo o poder. Diz a palavra, foi dado ao nome dele. Todo o poder foi dado ao nome dele e não há outro nome que tenha tal poder. Ele recebeu muito mais, recebeu restituição de tudo e mais ainda o que ele antes não tinha, esse poder. E agora, você diz, não, mas tu não está entendendo, para mim já acabou. Não acabou. Deus ainda tem muito mais para fazer na sua vida, se você permanecer fiel a Ele, se você permanecer crendo. Se você não deixar a sombra dessa aparente morte envolver totalmente você, cegar o seu entendimento, as suas esperanças, a vida que há em você, continue vivendo. Deus quer fazer coisas maiores. Tudo que Ele já fez, tudo que você já viveu, é pequeno, é pouco, perto do que Ele ainda fará com você, por você e através de você. É isso aí. O que você está temendo? É o diagnóstico? O médico trouxe o diagnóstico e falou que não tem cura? Não tem jeito? O que você está temendo? Seu marido falou que vai te deixar. O que você está temendo? Pelo amor de Deus, volte. Volte a crer. Não tema, simplesmente creia. Primeira coisa que Jesus pede antes de trazer à tona, antes de restituir tudo. Jesus, ele diz assim, olha só, primeira coisa, não temas. E a segunda coisa, ele diz assim, ó, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então é indispensável a pessoa permanecer fiel, pastora Wanda, porque tem gente que quer que Deus venha ressarcir, que Deus venha trazer de novo a felicidade, isto é, todas as boas coisas, tem gente que quer, mas ela não quer saber de ser fiel a Deus. Então Jesus está falando que só para aquelas pessoas que procurarem se manterem fiéis. Essa palavra não é para todo mundo. Essa palavra aqui, ela foi escrita para a igreja de Jesus Cristo. A pessoa tem que pertencer à igreja de Jesus. Ela tem que pertencer a Jesus. Porque como que Jesus vai poder arrumar a vida de uma pessoa, restituir, se a pessoa não é dela? A pessoa tem que ser dela, dele. Aí, se a pessoa entrega a vida de verdade para Jesus, ela faz parte da igreja de Jesus. E se ela faz parte da igreja de Jesus, não temas. Seja fiel até a morte e você terá a recompensa. E ser fiel, então, é você deixar Deus trazer ao seu coração o desejo que Ele tem de realizar coisas ainda na sua vida. Ou seja, volte a sonhar de novo, volte a desejar, queira a vida, queira viver, não queira ficar o dia todo chorando e remoendo aquilo que passou, aquilo que já foi, aquilo que já era, que se perdeu. Não. Olha para frente. Ser fiel a Deus é crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, e Ele dá a vida. Deus não dá a morte. Ele até permitiu, Ele até permite a morte acontecer, a morte se manifestar, o prejuízo vir. Ele permite. Mas para quê? Para que a glória dele se manifeste ainda mais, porque quanto mais você se achegar e se aproximar dele, mais Ele fará na sua vida. Você não tem ideia das coisas que Ele tem ali na frente, mas Ele tem. Então creia nele e fique firme, fique fiel. Seja fiel, faça isso, venha. Faça isso, seja fiel a essa palavra. Venha estar com Ele nessa reunião, na igreja agora. Sábado, a reunião é da restituição. Uma reunião voltada para Ele fazer isso, pastora Wanda. Ele vai restituir
Ele marcou essa reunião no sábado, agora dia 5, às 7h30 da noite, para a igreja dele, conforme a palavra aqui, ó. Para aqueles que permanecerem fiel. Então, prove a tua fidelidade, venha e receba a restituição da vida, da alegria, do prazer de viver, dos sonhos que um dia você já teve, porventura se perderam. Sábado, 7h30 da noite, e na Frederico Link, gostaríamos muito de ver você, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai te deixar simplesmente maravilhada. Exatamente. Nós queremos liberar a bênção sobre a sua vida hoje e voltamos amanhã no mesmo horário. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa. 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita. Você não será atingida. E certamente Que a bondade e a fidelidade do Senhor te acompanharão todos os dias. na sua vida Você habitará na casa do Senhor. para sempre. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida e até amanhã no mesmo horário.